Se a roça vai à falência, o mundo morre de fome. O produtor rural, ele tem o que a gente chama de empresa céu aberto. Ele tem que cuidar para não dar o passo maior que a perna. Não esperar virar uma bola de neve, estourar, ir para o Serasa. Você não pode ter vergonha quando você prevê que o seu negócio rural ele vai enrolar lá na frente. As pessoas chegam a chorar por causa da situação financeira delas, né? A gente acha que é uma besteira, que a gente está falando só de dinheiro. Tem casos de depressão gravíssimas. Vanice Fiorentin, a filha de produtores rurais, tem a honra de receber no pódio, que vai fazer com que muito coração seja acalmado nessa hora, no meio de uma angústia, uma frustração, um desespero de dívida no campo, Dr. Jackson Wagner. Eu já estava com saudades de poder demonstrar alívio para aquele que pensa que é o fim. O produtor rural, Dr. Jackson, enquanto o pessoal encaminha já, né, para um vizinho, para um amigo, para um parente, enfim, que saiba, que esteja em maus lençóis, diga, nossa, mas eu tive uma quebra de safra que eu não esperava. Quem prevê? Por mais que tome cuidado, tenha cautela. Enfim, no geral, problemas de safra ocorrem por quais são os motivos? O que faz com que um produtor rural, um agricultor, saia do eixo? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer, né, vir aqui conversar contigo, Vanice. Os motivos de uma quebra de safra são diversos, mas sempre envolve um problema climático ou de doença, né? A gente pode falar ferrugem da soja, por exemplo, ou seca, excesso de chuva. Então, quando o clima não colabora, a gente diz que ele precisa ser na medida. Não pode ser muita chuva e não pode ser pouca chuva. Tem que ser na medida para desenvolver bem o grão daquilo que o produtor está produzindo, né? E quando nós falamos de animais também, a gente pensa muito só em safra, né? De alimentos, né? Grãos, enfim, soja, milho. Mas de animais a gente pode ter problemas também de saúde, problemas com engorda, quando o pasto não desenvolve de uma forma necessária, aí o produtor rural precisa complementar a alimentação desse animal, desse boi. Isso acaba encarecendo muito e a margem de lucro dele fica baixíssima, né? Doenças que devastam um aviário. Sim, também doenças que atingem e fazem ele perder aí. Tem produtores rurais que perderam 3 aviários, né, de uma vez só do que eles produziram, que a gente atende, né? E basta apenas um ciclo ali de produção daqueles aviários para ele começar a ficar enrolado e aquilo virar uma bola de neve, né? Com os compromissos dele, com os credores e também com o banco, né? Quem já foi atendido pelo Dr. Jackson? Pode ser de qualquer parte do país. Online, essa conversa sempre com muito conhecimento de causa. Ele está aqui no pódio porque já mereceria um troféu por estar nessa especialidade há quase 10 anos, dando um jeito de dizer, peraí, eu sei que o senhor tem intimidade com o gerente do banco, mas vem por aqui, por esse caminho que as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Todo mundo tem direito a renegociar uma dívida? Olha, todo mundo que se enquadrar nos requisitos que a lei e o Manual de Crédito Rural prevêem. Então, a gente tem que pensar o seguinte, de onde vem esse direito do produtor renegociar? Só existe para ele, existe também para o empresário? O empresário pode bater na porta do gerente, por exemplo, ou eu, uma pessoa física, e pedir uma renegociação. O gerente ele vai dar se ele quiser, por exemplo. Agora, o produtor rural tem todo um fundamento constitucional. Então, lá no artigo 187 da Constituição fala que a política agrícola nacional ela tem que ser desenvolvida levando em conta os instrumentos de crédito. O que a Constituição quis dizer com isso, quando ela escreveu isso? Que o Estado, quando desenvolver a política dele de produção de alimentos, de apoio aos produtores rurais, ele deve intervir na iniciativa privada, ou seja, regular muito mais forte essa negociação de taxa de juros, de renegociação, de concessão desse crédito para o produtor rural do que, por exemplo, para o empresário da cidade, né? O produtor rural ele tem o que a gente chama de empresa céu aberto, né? Ele está descoberto ali. Ele é o único tipo de empresário que está sujeito a esses riscos de clima. Então, é normal e a função social dele é muito importante. É ele que produz alimentos, sem ele a gente não come. Se a roça vai à falência, o mundo morre de fome.
Passa fome, passa. A gente não tem essa consciência de que na hora que está tomando café da manhã, almoçando, jantando, da importância do agronegócio, né? Mas ele está presente o dia todo, o nosso dia, né? Então, em razão dessa importância, o Estado ele determina que a negociação do produtor rural seja mais facilitada. Então, tem lá alguns requisitos, né, no Manual de Crédito Rural. Se o produtor rural preencher eles, ele pode sentar na frente do gerente e ele pode exigir sim a sua renegociação. Por que lá no banco, geralmente, essa questão é tratada com, quem sabe, uma flexibilidade de 4 anos, 8 anos? Aí chega, nossa, Dr. Jackson ali na frente diz, fica tranquilo, podemos estender até 12 anos, te dar um prazo maior de carência, para que tenha, né, chance de se reerguer. É porque a briga do produtor rural sozinho com o gerente é uma. Né? O gerente ele sempre vai medir a febre do produtor rural, ou seja, quem do banco estiver negociando com ele, vai medir o conhecimento dele. E quanto menos conhecimento ele tiver, menos negociação ele vai dar. Então, por exemplo, se ele sabe que o produtor rural não conhece o Manual de Crédito Rural, que determina que tem que ser respeitada a capacidade de pagamento dele na renegociação, então ele vai oferecer 4 anos para essa pessoa. Olha, aqui no balcão é 4 anos. O que não resolve nada, porque também ficará apertado. Sim, sim. E às vezes esse produtor precisa de 8, precisa de 10, precisa de 12. E aí, com a intervenção da assessoria jurídica, a gente consegue mostrar ali com laudos de que, se não forem 10 anos, se não forem em 12 anos, se não forem 8 anos, ele não vai conseguir pagar. E, juridicamente, a gente consegue embasar esse pedido e negociar nas reuniões, nas tratativas, de que a capacidade de pagamento do produtor rural precisa ser respeitada, né? Que é o que o Manual de Crédito Rural fala. Qual é o risco desse agricultor perder numa penhora os poucos bens que lhe restam? A gente orienta os produtores rurais, é um trabalho de formiguinha, mas de conscientização deles, de que não esperar virar uma bola de neve, estourar, ir para o Serasa, virar uma execução. Dá para resolver esses casos judicializados, mas você não precisa chegar nisso. Você não pode ter vergonha quando você prevê que o seu negócio rural ele vai enrolar lá na frente. Então, você tem que se adiantar e já sentar. Será que eu vou conseguir pagar corretamente esses custeios, esses investimentos daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 4 anos? Se você fizer essa análise e, sinceramente, você responder que vai ser difícil, vai ser apertado, não vai ter uma gordurinha para queimar, é o momento de você procurar um especialista e falar, doutor, tive várias quebras de safra. Tive vários problemas com os meus animais. O arroba do gado estava horrível. Agora voltou a ficar um pouquinho melhor. O custo de produção altíssimo. Nas alturas. Vou ter uma gordurinha agora, mas eu não sei como vai ser no futuro. Né? Eu estou recuperando agora o prejuízo de 2 anos atrás. Vamos sentar, vamos analisar o teu caso, vamos colocar num laudo para ver se cabe mesmo o alongamento. Ok, está viável, sentar na frente do gerente e negociar. Jogar limpo com ele. Não fugir da conversa difícil. O problema só aumenta quanto mais você foge dele, maior ele fica, não tem como evitar. Então, quanto mais cedo você sentar e resolver esse problema, melhor. Por que explorar esse nicho? O teu escritório é focado 100% nisso, não que vá deixar desassessorado aquele que precisa para fazer uma sucessão familiar, enfim, porque sempre tem indicações. Mas o que te fez criar conexão com o ramo do campo? Profissionalmente, a demanda batia na porta. Eu atuava inicialmente com direito bancário, então o direito bancário genérico para empresários, pessoas físicas, e eu via que essas demandas que batiam na porta não se resolviam com o direito bancário, que o direito do crédito rural, direcionado para o produtor rural, ele é totalmente diferente. Então a gente precisa se especializar nisso, para atender essas demandas. Na região de Toledo, Cascavel, Palotina, por exemplo, é uma região muito agrícola. Então, você não saber resolver esse tipo de problema é você, além de perder a oportunidade de trabalho, né, de clientes, é você também deixar na mão muita gente que você poderia ajudar, né? Então, a conexão com o agro ela veio por uma necessidade de atuação na área. O que chega a partir do teu coração como ser humano mesmo? Não só na condição de advogado. Quando se depara com um cliente em apuros na tua frente, dizendo, não sei mais por onde seguir.
Existem atendimentos, né, óbvio, particulares, reservados, a gente sempre faz, mas as pessoas chegam a chorar por causa da situação financeira delas, né? A gente acha que é uma besteira, que a gente está falando só de dinheiro, é só uma dívida, mas tem toda uma vida daquela família, um histórico familiar envolvido com aquela propriedade rural, com aquele endividamento, que se não resolver, o produtor rural ele não vê saída. Eu vou quebrar, eu vou falir, né? Eu vou jogar na lata de lixo toda a história da minha família. Aí começa a vir as preocupações, as noites de sono mal dormida, já tem casos de depressão gravíssimas. Algumas notícias têm se espalhado bastante do ano passado para cá. Graças a Deus a gente não teve nenhum caso desse ainda, mas de suicídio no agronegócio, justamente porque a pessoa não vê saída. Ela chega num ponto que ela vê que ela vai perder tudo e ela começa a se entregar para a situação, né? Então é bem triste isso. Por que insistir no trabalho rural? Por que não simplesmente, então, abrir mão disso tudo e ir para a cidade? Tentar outras oportunidades? Olha, fazendo uma análise e algumas perguntas que a gente faz para os produtores rurais, por que eles continuam insistindo, é justamente pela paixão que eles têm, né? Eles gostam do que eles fazem, eles amam o que eles fazem. Uma vocação. Exatamente. Nasce com esse dom, com esse talento. Se você tirar um produtor rural, ele é muito vinculado à terra dele. Se você tirar um produtor rural de uma terra, colocar num apartamento ou numa casa na cidade, aí provavelmente ele vai entrar em depressão. Porque o que ele sabe fazer desde criança, desde moleque, né, ou desde menina, é isso. Trabalhar com a terra. Estar ali produzindo alimentos para poder sustentar a cidade, né? Essa nossa conversa aqui, francamente, interessa só para homens? Não. Você tem, doutor, muita cliente, mulher Tem. que busca ajuda? Com o passar dos anos tem aumentado mais o número de mulheres, né? E principalmente a gente chama de matriarcas, né, que tomam a frente, principalmente quando as herdeiras são mulheres ou a esposa ajuda. É muito comum ter uma divisão ali de organização da propriedade rural entre o marido e a mulher, por exemplo. E às vezes o marido está muito ocupado com alguns outros problemas, a mulher toma a frente. No agronegócio, é um dos setores que mais tem a presença feminina. As viúvas também? Também. Então, E mesmo as pessoas, as mulheres são casadas, elas têm uma atuação muito forte. Por exemplo, comparando com a cidade, onde o marido é dono de uma empresa e a mulher não se mete lá. É muito pelo contrário. No agronegócio, as decisões são tomadas em conjunto na maioria das vezes, né? Tanto é que para as reuniões de atendimento a gente sempre traz a esposa, porque o produtor sempre fala, eu preciso falar com a minha esposa antes. Ele não toma decisões sozinhos, né? Então, as mulheres, a presença feminina é muito forte atualmente no agronegócio. A gente tem pressa de resolver tudo aquilo que faz com que a gente perca o sono. Quanto tempo leva, geralmente, a partir do momento em que são encaminhados os papéis para a renegociação de dívida, para se ter uma resposta de aprovação ou não? Nós temos duas fases, a fase administrativa e a fase judicial. A fase administrativa, você faz os laudos, o laudo de quebra de safra ou quebra de atividade, caso seja produção de animais, e o laudo de capacidade de pagamento, que vai fundamentar todo o pedido de quantos anos o produtor rural precisa. Encaminha esse pedido para a instituição financeira e dá um prazo de 10 dias para ela responder. Dependendo de como a negociação se encaminha ali, esse prazo pode aumentar para 30 dias, 40 dias, de quão aberta a instituição financeira está para negociar. Às vezes precisa ajustar uma garantia, às vezes precisa ajustar uma carência ou não, um prazo maior. Então, o que você precisa sentir é 10 dias. Se a negociação estiver aberta e fluindo, você pode aumentar um pouquinho. Se já sentiu que a instituição financeira vai negar esse pedido, que ela não está aberta a negociar, você já vai para a fase judicial daí. O que atrapalha o teu trabalho com relação àquilo que o produtor rural fez de errado, sem saber que era uma falha, muitas vezes, dele? Lá no início, quando pensou no que ia plantar, como ia plantar... Renegociar algum custeio, algum investimento, sem ter o conhecimento ou sem levar para um especialista na área. Então, muitas vezes o produtor, ele no desespero, ele acaba renegociando e aumentando muito mais o endividamento dele, aumentando muito mais, prejudicando a situação dele,
que isso não aconteceria caso ele tivesse consultado um advogado antes. Então, às vezes, dá para resolver, só que é um pouco mais difícil. Então, essa renegociação que ele faz sem uma orientação jurídica, ela é complicada para a gente, né? Ok. Consigo levar, então, para um prazo aí de 12 anos. Aí, tudo bem, vou ter que arcar com os juros, seja o valor que for. Não. Como ajustar juro abusivo? O teto do crédito rural, em regra, é 12% ao ano, né? Não pode cobrar mais que 1% do produtor rural por mês. Acontece? Acontece, principalmente cooperativas, quando eles dizem o crédito não é do governo, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é da cooperativa. Então, nesse caso, eu não posso te emprestar juros de 12%. Aí ele coloca lá 16%, 19%, 21% para o produtor rural. 21%? Já pegamos casos já de 21%. E o produtor rural acredita nessa história. Se ele tivesse um conhecimento técnico, ele bateria o pé e saberia. Seguinte, crédito rural é crédito rural. Independente da fonte, se o dinheiro é do governo ou de vocês têm que respeitar o limite de 12% ao ano, né? Vocês não podem cobrar acima disso. Então, a falta de conhecimento do produtor rural tira esse poder também de negociação dele. Porque um produtor rural muito consciente, a gente pega esses casos ali de produtores rurais muito conscientes dos seus direitos, eles não são passados para trás. Seja no momento da concessão do crédito, seja no momento da renegociação do crédito. A pessoa que, óbvio, esteja ali de olho em cada detalhe, cada palavra que vale ouro, é muito precioso escutar tudo isso aqui, que ela entenda também o quanto é importante se manifestar, colocar talvez alguma dúvida aí nos comentários, dar um jeito de se inscrever no canal, de buscar referências através da internet. Quanto conselho o doutor dá, muito útil, pelo Instagram. Sim. Por exemplo, são toques lá, direto ao ponto, sem enrolação mesmo. Olha, você está esperto em relação a isso? Alerta! Né? Tem feito isso? A gente acabou de sair de uma reunião, por exemplo, de um cliente do Acre, um endividamento de mais ou menos 44 milhões. 44 milhões em dívida. De um cliente apenas. Nós fizemos a reunião com os 2 filhos e o pai. Ele está passando essa administração já há 5 anos para os 2 filhos. Ao sair da reunião, a orientação foi muito clara para toda a família. E nós fizemos uma mini reunião com toda a família. Olha, eu preciso que vocês não sangrem na frente de tubarões. Então, essas dicas, elas acontecem não só antes da contratação ou ali pelo Instagram. O produtor rural ele tem que buscar a orientação a todo momento, inclusive quando ele está com o advogado. Por que eu digo isso? Não sangrar na frente do tubarão. Porque, às vezes, o produtor rural, o banco vai fazer aquela jogada de falar com um produtor, com o filho, depois liga para o pai, para ver se as informações batem, liga para o advogado, e às vezes ele vê uma brecha ali para fazer uma péssima negociação com o produtor. Então, sempre tem que estar alinhado na negociação para que não se passe nenhuma informação errada. Então, antes, durante e depois da contratação, sempre precisa revisar, porque nós orientamos o cliente, olha, responda ao banco assim. Sempre quando ele te ligar, fale isso ou não fale isso. Passe para o advogado. Porque às vezes uma informação errada joga, como a gente já viu acontecer em alguns poucos casos, toda uma negociação por terra. Olha, a pessoa tem crédito quando vai ao banco para comprar, por exemplo, um trator novo, uma colheitadeira nova, mesmo tendo renegociado uma dívida? Ou por esses 12 anos... ela tem que ficar só pagando a conta? Isso varia de banco para banco e de instituição para instituição. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem um período ali, se a pessoa alongou para 10 anos, ele dá uma segurada para ver se a pessoa vai começar a cumprir. Começou a cumprir o alongamento, sobe para a diretoria aquele pedido de novo crédito, e se ele estiver ok, eles vão conceder. Outras instituições, às vezes, precisam pelo menos 30% daquele endividamento pago. Outras vezes precisam de metade desses 10 anos pagos. Então, isso varia de caso a caso. Então, o produtor rural ele precisa estar bem ciente do que ele vai fazer no alongamento, né? Alguns até jogam bem limpo. Eu não quero mais operar com o banco durante 3 anos, que ele não vai me conceder crédito. Porque, para mim, é muito mais vantajoso eu trabalhar com o meu próprio dinheiro sem pagar juros para alguém, juros muitas vezes elevados, do que ficar pegando crédito e só pagando juros para o banco. Então,
o produtor rural muito consciente, ele aprende a fazer um bom negócio, né? Então, por isso que esse produtor rural que está aí pedindo 10 anos de alongamento, ele não sente falta desse período que ele fica sem crédito, 2, 3 anos às vezes. Por quê? Porque ele já coloca no cálculo de capacidade de pagamento dele esse período que ele vai ter que precisar trabalhar com o próprio dinheiro. A propriedade rural precisa se pagar, entendeu? A gente fala também com um perfil de público que muitas vezes entrou na ruína não por conta do clima, não por conta de uma praga. Porque quem nunca, né? De repente se empolgou. Ah, mas essa colheitadeira com ar-condicionado, com taranana, não, vou comprar um drone para minha propriedade, eu quero... Então, o que, a título de conselheiro agora, o advogado Jackson Wagner tem a dizer para as pessoas não entrarem em confusão nas finanças por impulso. Porque assim como na cidade a gente é muito tentado, passa por uma vitrine, né? Tem uma bota, um sapato, né? Isso, aquilo. O produtor também vai numa feira. E hoje tem muita tecnologia embutida em tudo e é ótima, sim, para alavancar a produção, para fazer render mais. Mas que tipo de cuidado é preciso tomar para também não ter que renegociar dívidas depois, por outras razões? O produtor rural, mais do que ninguém, porque ele está submetido a riscos que outros tipos de empresários não estão submetidos, ele tem que cuidar para não dar o passo maior que a perna. Todo ano ele precisa revisar a atividade dele. Todo ano ele tem que analisar com cuidado. Existem 2 tipos de crédito. O de custeio, existem outros, mas o mais comum é custeio e investimento. O de custeio é para custear a safra, a alimentação do gado, né? Ali vacinas, enfim, manter a atividade dele. O de investimento é para ampliar. É ali que mora muitas vezes o perigo. Então, o gerente ele precisa bater metas. Então, o poder do não do produtor rural é muito importante. Ele saber exercitar esse não. Quando o gerente está louco para bater meta, olha, a sua propriedade rural comporta uma colheitadeira nova e nem sempre precisa daquilo naquele momento. Naquele momento. Não então, quer dizer não para sempre, ainda não. Ele precisa ser realista, ele precisa crescer de uma forma organizada, ele precisa saber até que vai, até que não vai. Poxa, uma colheitadeira, se eu não tenho várias propriedades rurais, eu vou ter que otimizar ela e prestar serviço para outras pessoas, porque senão ela é só prejuízo para mim. Será que eu tenho tempo também de prestar serviço para outros produtores rurais e fazer o serviço de colheita? Ou não, não tenho esse tempo. Então não é o momento de comprar essa colheitadeira, é o momento de falar não para o gerente. Ficar também muito travado, engessado, não ajuda. Então, quando vem toda, né, aquela enxurrada de notícias, o governo fará uma manobra assim, cuidado com a economia do país, o que levar em consideração mesmo e o que deixar um pouco de lado para focar numa ambição saudável? O crescimento organizado, ter a contabilidade certinha é o caminho. Projetar ali a sua propriedade rural para 2, 3 anos. Muito produtor rural não faz isso. Como vai ser daqui 2, 3 anos? Como vai ser daqui 10 anos? Com a ajuda do banco e sem a ajuda do banco. Será que sem o banco hoje a minha propriedade rural se mantém em 10 anos, em 5 anos? Será que eu consigo pagar todos os custos da minha propriedade rural e tirar para sobreviver ainda durante 12 anos, pagar todo o custo de vida da minha família sem pegar R$1 com o banco? Não, ok, eu preciso da ajuda do banco. Então, quanto que eu preciso? Como que eu vou pegar durante esse período aqui para não me enrolar? Então, essa análise fria e objetiva, direta, racional, ela precisa ser feita pelo produtor rural. E muitas vezes ele não faz. Ele senta na frente do gerente e ele assim, pega o crédito, no outro ano a gente vê. Aí senta lá, não consigo pagar. Não, no outro ano, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Em vez de sentar naquele momento e falar assim, não, eu quero fazer uma análise aqui dos próximos 10 anos da minha terra, da minha fazenda. E nos próximos 10 anos, se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou, inclusive, perder minha fazenda. Então, esse é o momento da gente sentar e negociar. Se a gente não negociar de uma forma adequada, eu vou buscar ajuda jurídica, entendeu? Então, independente da política, da economia, a maior questão é que, como o produtor rural precisa sempre do banco, ele acaba acreditando nessas resoluções temporárias do problema. E ele não projeta a atividade dele para o futuro.
E aí ele fica fechando os olhos para o futuro, o que ele não deveria fazer, né? Então, independente da política e da economia, ele tem que se organizar, sempre como eu quero a minha terra, a minha propriedade, a minha fazenda daqui 5 anos, daqui 10 anos. Vamos fazer um planejamento para isso. Agora vem para aquele momento delicado, quem nunca estava lá, preparando um torresmo, enfim, chega o vizinho, com um papel na mão e diz: nossa, meu amigo, assina aqui, avalista. Com a palavra, o advogado. Como não entrar numa fria? Melhor perder o amigo e não dar o autógrafo ali? O ideal é perder o amigo e não dar o autógrafo. Porém, a gente sabe que é uma prática muito comum que um produtor rural, ele seja avalista e aquele produtor rural, o produtor rural A seja avalista do B e o B seja avalista do A. Então, meio que equilibra. Ok, não tem como fugir. Eu virei avalista, eu quero virar avalista, porque para mim também é negócio, eu também preciso de um avalista, e ele vai ser o meu. A gente chama de garantia cruzada, né? O avalista é um do outro. Tentar equilibrar esse endividamento, que o avalista, ele é o devedor. Então, se o devedor principal não pagar, o banco vai acionar o seu patrimônio. Ok? Então, o que você tem que pensar é o seguinte. Primeiro, será que aquela pessoa que eu estou avalizando tem liquidez, tem patrimônio? Ela tem, ok. Segundo, além disso, esse endividamento que eu estou fazendo como avalista é equilibrado com aquele que ele está fazendo para mim como avalista? Porque se eu precisar correr e pagar também a dívida que ele não vai pagar, né, depois eu posso executar ele judicialmente, cobrar esse valor, ou aquele valor que está em aberto a gente compensa com o que eu paguei, por exemplo. Então, são análises. O ideal é não ser avalista. Como dizer Mas não? É difícil, né? É muito difícil. No mundo do agronegócio é um relacionamento muito com os vizinhos, muito próximo. Um ajuda o outro, são grupos colheita, de produtores plantio. rurais, né? Então, às vezes, é um grupo ali de produtores rurais que um é avalista do outro. Então, E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A gente ri, às vezes é de desespero, né? Mas ninguém está livre de precisar, de depender disso ou de ser acionado para estender uma mão também nessa hora. O que te faz feliz nessa profissão, nessa missão tua? Quais façanhas já foram alcançadas por aquilo que você é capaz de oferecer dentro do teu serviço? Você ligar para um cliente e comunicar uma suspensão de um leilão, que a terra dele não vai mais a leilão, que ele pode ficar tranquilo, por exemplo, traz uma alegria muito grande, porque você sente o alívio quando você comunica a ele ou liga para ele na expressão. Eles literalmente abaixam os ombros e respiram aliviado, como se estivessem tirando um peso enorme dos ombros desse pessoal, sabe? Como se eles estavam esperando muito aquilo. Então, mais do que a parte financeira, porque é importante, a gente tem que pagar os boletos, esse plus, essa alegria, esse alívio que a gente traz quando a gente soluciona algum problema, ele é impagável, não tem nada que pague isso. Que se compare. O que tem de tão especial dentro da linha de especialista no agro, na renegociação de dívida rural? Porque não basta contratar um advogado, não basta ser qualquer advogado. Assim como a medicina, o direito ele se especializou. Então, tem o neurologista, tem o pediatra, e dentro dessas linhas, por exemplo, tem o pediatra que cuida de criança autista. Então, uma especialização dentro da especialização. Então, o direito ele também já caminhou para isso. Então, hoje em dia, um advogado de direito bancário, ele não é suficiente para resolver a dívida de um produtor rural. Por mais que que a gente esteja falando de uma dívida de um produtor rural com um banco, as regras são específicas, a abordagem é específica, o procedimento é específico. Então, essa especialização, dentro da especialização, ela é necessária. O produtor rural que tiver problema com o banco, ele tem que procurar não um advogado genérico, um generalista, ele tem que procurar um advogado especialista em crédito rural. Por quê? Senão essa pessoa não vai saber tomar decisões rápidas ou medidas judiciais necessárias para poder ajudar esse produtor, né? E proteger o patrimônio dele, que muitas vezes o banco fica fazendo pressão ali e fica contando mentiras para o produtor rural. Se já é um especialista, consegue mostrar, consegue acalmar esse produtor rural e direcionar, mostrando para ele, olha, isso que o banco está falando não é bem assim. E jogar a realidade.
Até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo, até aqui vai, até aqui não vai. Porque o produtor rural, o que ele quer é orientação e verdade. Mesma coisa quando ele vai no médico. Esse remédio vai fazer efeito? Quais são os efeitos colaterais? E isso é só um especialista que pode responder. Se a gente seguir esse caminho, doutor, nos 8 anos, quais são as consequências? Se a gente seguir no caminho de 5 anos, o que pode acontecer? Me ajuda a entender aqui, porque é ele que decide, mas é você que precisa esclarecer ele de todas as possibilidades do que pode acontecer no meio do caminho. Qual é o maior desafio na administração quando os filhos de pais produtores rurais voltam para o campo depois de terem passado uma temporada na faculdade de medicina veterinária, agronomia, enfim, nessa parte, sabe, das finanças, o que o doutor tem percebido no encontro de gerações? Esse conflito de gerações, você acaba encontrando ele em vários âmbitos da propriedade rural. O primeiro deles é o de inovação. Você sente que o pessoal novo é mais ousado, gosta de se endividar mais, por exemplo, comprar uma colheitadeira nova, o pai, o avô já é... Vive mais sem medo da manhã. Exatamente. E aí o pai e o avô é mais pé no chão, já puxa mais esse pessoal, né? Então muitas vezes os filhos querem crescer muito rápido, não tem aquela paciência que os pais tiveram, né? E acabam endividando mais ainda a propriedade rural. Então esse conflito de gerações ele existe sim, mas dá para balancear, principalmente quando os pais e o avô, por exemplo, ele é presente, ele consegue sendo um contrapeso nessa vontade, né, de querer inovar a todo custo, né? Nem que isso custe um endividamento muito alto da minha propriedade rural, por exemplo. Vivendo e aprendendo, mas se pudermos nos poupar, né, de tanta angústia, enfim. Como que um cliente lá do Acre encontra o Dr. Jackson? Que é aqui de Toledo, da nossa região. Em regra, pelo tráfego pago, né? Eles entram em contato com a gente, aí tem todo um filtro ali. O produtor rural também está aqui. Tá, o tempo inteiro. A gente acha que não, mas é o tempo inteiro. Instagram, Facebook, TikTok. E eles entram em contato e pedem ali uma reunião. A gente faz uma filtragem e agenda com um advogado da nossa equipe do comercial, daí do escritório. Tem casos que chegam nas tuas mãos tarde demais? Sim. Sim, e é triste. Tarde demais, assim, dá para resolver, mas é muito mais difícil. E por isso que eu digo que é importante ter um especialista, porque o especialista ele vai jogar muito limpo com esse produtor rural. Ele vai falar, a sua situação é essa, eu preciso que você faça isso, 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 para que eu consiga te ajudar. Porque o seu caso já está muito avançado. Se você não fizer isso, isso e isso, eu não vou conseguir te ajudar. Igual o médico que pede para o paciente tomar um remédio ou se exercitar, por exemplo, senão a terapia que ele está aplicando não vai ter efeito, né? Então, existem casos, sim, que chegam muito avançados para a gente, dá para resolver, mas o trabalho é muito mais complexo, né? Para a gente amarrar essa conversa e abrir mesmo a mente desse produtor rural, o que ainda o produtor rural, com aquela essência da honestidade, entende que pode resolver com um aperto de mão e o que exige, sim, uma assinatura, um papel, a burocracia. O que existem ainda negociações feitas sem um contrato assinado? No caso, existem duas situações. Na nossa situação do direito do crédito bancário, a gente chama de promessas do gerente. Como os mais antigos, pais, avós, eles estão acostumados a baterem na porta do gerente, terem um bom relacionamento, às vezes uma mudança de gerente fica enrolando eles para fazer alguma renegociação. Não, eu vou ver, eu vou fazer. E muitas vezes ficam ali 4 ou 5 meses para renegociar e passa o prazo adequado para ele poder fazer um laudo e formalizar por escrito. Então, no mundo do crédito rural, é ideal que todos os pedidos que o produtor rural faça sejam registrados, né? E muitas vezes ele não tem esse conhecimento, mas ele pode ter uma assessoria que faça isso para ele. Deixar registrado sempre, para que, se depois precisar de uma medida judicial, tem todo o histórico do processo administrativo de alongamento. No dia a dia da atividade dele, é cuidar, né? Para não vender um implemento, alguma coisa sem contrato. É muito simples um contrato. Qualquer advogado, nesse caso, pode bater um contrato de compra e venda ali, daquele maquinário, por exemplo, né? Mas ainda assim a gente vê que tem produtores rurais que fazem as coisas no fio do bigode, né? Se você sente que sozinho não chegará a lugar algum,
ou talvez afunde muito mais, né, no processo. Então, já escreve ali. Pede para alguém entrar em contato contigo pelos comentários, não precisa expor todo, né, o teu problema. A gente sabe o quanto é importante também não trazer à tona, não sangrar, né, no meio dos tubarões, enfim. Mas, de qualquer forma, se você sentir, né, que essa é a hora de fazer um apelo, então não deixe para amanhã, para depois de amanhã. A tua família agradece, os teus netos agradecem, a próxima geração, enfim, porque é um histórico, né, de vida do campo que enche as pessoas, no geral, de orgulho, muito orgulho mesmo. E a gente, se puder preservar esse fascínio, nós temos muita admiração pelo homem do campo. Eu digo, nós que estamos numa vida urbana, a gente que sabe o quanto trabalhar debaixo de sol forte é diferente do que no ar-condicionado. Então, nossos aplausos para vocês que sempre estiveram no pódio. Sempre, sempre, sempre. Lá no topo mesmo. Que vocês tenham muita chance de erguer troféus, de comemorar, de se emocionar com vitórias. Muita chance, tá? De conquistas brilhantes nesse mundo. Todo mundo ganha com a prosperidade do produtor rural. É por isso que a gente torce. E é por isso que a gente agradece também profissionais na linha do Dr. Jackson aqui. Mais algo que tenha que ser dito? Olha, na questão do campo, é duas coisas. Dois problemas gravíssimos que é pior do que um problema financeiro, que é a vergonha e a falta de conhecimento. O produtor rural, às vezes, fica acanhado, parado, com medo, fugindo da situação, porque ele tem muita vergonha, né? Então, muitas vezes, ele vai aceitar uma negociação precipitada para que ele não seja executado, ou que o nome dele não vá para o Serasa. Porém, ele desconhece que tem como evitar isso também, mas ter uma negociação justa, se ele estiver acompanhado de um profissional, né? E a falta de conhecimento, que é isso. Como fazer, o que falar para o gerente, qual documento que eu preciso apresentar, eles pediram isso aqui ou não. Então, a falta de conhecimento prejudica muito o produtor nessa negociação. E, como a gente já falou antes, a taxa de juros acaba ficando astronômica, né? Então, a vergonha e a falta de conhecimento são os piores vilões assim do produtor rural atualmente. Então, ele não pode ter vergonha, não pode ter medo de buscar conhecimento. Perguntar mesmo. Admitir, disso aqui eu não entendo. Se colocar num grau de humildade mesmo, reconhecer, né? Falar, tá, peraí, repete. Não entendi. Mas como assim? Mas e se eu fizesse tal coisa? Tirar, então, esse constrangimento, porque ninguém gosta de ser apontado como ignorante. Nossa, mas não sabe, isso não importa. Assistir aos telejornais e tudo mais, acompanhar as notícias por fontes seguras na internet, ok, mas cada caso é muito personalizado. Então, muitas vezes, o que vale para aquilo que você viu em outro cenário não se aplica à tua propriedade rural, ao teu caso. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre disponível aí para novos convites. Se inscreva no canal, tá bom? É só gente, desse padrão que aparece por aqui.